Ele não poderia deixar de estar aqui hoje, doutor Eduardo Leite, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Pra gente tá bom. Olha as encrencas. Né? Pra gente tá ótimo. Aliás... Eu vou dar minha risada trivial, entendeu? Porque fica à vontade. Você, é brincadeira tudo isso. É uma risada que não deixa de ter uma ligeira satisfação nela, né? Afinal de contas, é bom que isso tudo venha à tona. A gente precisa realmente de provas irrefutáveis, provas que não dê para se negar, né? Aquela situação que dizem que não fiz, não vi, não falei, não estive, não ganhei, que não dê, né? Realmente provas como essas que a gente está vendo agora pela manhã e que a gente, na verdade, ainda não viu, e aí isso é uma coisa que preocupa um pouquinho. Essa delação ainda não foi homologada, né, doutor Eduardo? Não, segundo informações, as buscas foram desencadeadas, busca e apreensão, prisões foram desencadeadas agora pela manhã. O ministro Fachin, apesar do pedido do procurador da República, a prisão do Aécio, enfim, a prisão de um outro deputado, ele não deferiu, jogou isso para a responsabilidade do plenário, mas determinou, obviamente, as buscas e apreensões. A irmã do Aécio foi presa agora pela manhã. Então nós estamos diante aí de uma devassa, né? Ou seja, nós estamos diante aqui, não é cerveja e nem fazendo propaganda, mas nós estamos diante de uma devassa, ou seja, estamos aí fazendo um rolo compressor em cima da política brasileira, né? Isso de uma certa forma é bom, né? É bom porque nós estamos tentando limpar esse país, nós estamos tentando varrer de forma definitiva esses políticos corruptos, que eu vou falar para você, viu? Tá difícil de salvar alguém aí, viu? Tá muito difícil. Eu sempre brinco, não tem farinha de fazer hóstia na política brasileira, ou seja, não existe, esquece disso. Agora, nós não sabemos como isso fica para o dia de amanhã. Agora mesmo perguntaram, o que você acha que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 30 segundos. 5 minutos não dá pra gente prever absolutamente nada. Muito imprevisível. Nós não sabemos o que passa na cabeça e dos consultores do Michel Temer, né? Nós sabemos que, na verdade, são as ações que foram determinadas pelo ministro Fachin, né? E de uma forma prudente, ou seja, não mandou prender ninguém, mas de uma certa forma essas buscas, as apreensões podem revelar outras questões, né? Então o problema do país está sim, ou seja, o país está completamente despido, né? Eu acho que o país está completamente passivo de qualquer coisa, ou seja, tudo pode acontecer. Mas tem que desnudar, tem que desmontar mesmo esse castelo de cartas para a gente começar a construir uma nova história, sem dúvida nenhuma. Isso vai ser um ponto, assim, um marco mesmo, né, crucial aí no destino do que vai acontecer daqui para frente. É o que você falou, não dá para a gente prever nada. Fica muito difícil dizer o que provavelmente vai acontecer, mas existem algumas possibilidades, é sobre elas que a gente vai comentar a partir de agora. Bom, o primeiro fato é que o presidente não assumiu absolutamente nada, negou todas as acusações, apesar da existência de provas reais de gravações, né? Ele continua dizendo que não fez nada, não aconteceu nada. Então, nesse momento, a gente vê uma possibilidade muito pequena de uma renúncia. Olha, as gravações que foram feitas, obviamente não foram gravações autorizadas pela Justiça e que, obviamente, elas podem ser refutadas num determinado momento durante o processo. Isso não tem a sombra de dúvida, porque gravações válidas para questões de processos só com autorização da Justiça. Mas essas foram autorizadas pela Justiça, inclusive o rastreamento do dinheiro. Aí você teve, inclusive, o rastreamento, mas essa com relação à questão do Aécio, sim, tá? Agora, com relação à gravação, o encontro foi admitido pelo próprio Michel Temer. Ele admitiu que se encontrou com os irmãos aí da JBS. Então, nós vamos ter que analisar, vai ter que aguardar a homologação dessa delação, né? Isso é tudo muito recente, porque aconteceu agora entre março e abril. Você vê que a Lava Jato estava acontecendo. O que deixa a situação ainda mais grave, né? Regiane, você sabe qual é o problema? É o que eu sempre digo. Não adianta. Quando a pessoa tem no DNA a corrupção, a bandidagem, a malandragem, a vagabundagem, não tem jeito. É a mesma coisa do cara que vai preso, depois ele sai e no dia seguinte ou no mesmo dia ele sai e assalta. É a mesma coisa, ou seja, não tem jeito. Esses políticos corruptos, olha, eu tenho falado o seguinte,
Em 64, quando saiu aí prendendo um monte de gente, alguns foram viver em outros países, aqueles que os militares que foram tão severamente criticados são os bandidos de hoje, porque eles voltaram e estão roubando. Então isso significa que os militares lá atrás, eles tinham de uma certa forma razão em fazer o que eles fizeram lá atrás. Ou seja, não da forma que fizeram, obviamente, mas são os bandidos que estão aqui, ó, roubando, dilapidando o país depois que você teve a anistia, né? Isso é um problema. Agora, o que acontece com relação à questão do presidente? Existem algumas situações que vão ser desencadeadas. Primeiro é a renúncia. Acho pouco provável. Acho muito pouco provável que o presidente, que o Michel Temer, venha a renunciar. Porque ele vai ser, obviamente, pelos assessores, pelos ministros, aconselhado a não renunciar. Porque talvez, se ele renuncia, ele perde foro privilegiado na hora. Não, e você tem uma outra questão. O pedido de impeachment, ele tem que ser acolhido pelo Maia, pelo presidente da Câmara. Que é aliado. Que é aliadíssimo, diferentemente da época da Dilma, que o Eduardo Cunha era um opositor em relação ao atual governo. Mas mesmo sendo opositor, engavetou vários pedidos de impeachment antes de acolher aquele em que ela de fato foi empichada. Então o que eu percebo é o seguinte, dificilmente ele vai renunciar. Isso vai acabar se arrastando dentro de um processo, ou seja, isso vai acabar, na verdade, sendo atribuído ao Supremo Tribunal Federal essa questão, essa decisão. Mas vamos supor que o Rodrigo Maia acolha o pedido de impeachment. A gente tem um período longo também enquanto isso acontece. Afinal de contas, existem vários processos, vários ritos ali, e esses ritos têm prazos, comissão para ser estabelecida, depois passa pela Câmara, depois vai para o Senado, tem comissão no Senado, enfim, tem vários prazos a serem cumpridos. Vamos supor que esse pedido seja acolhido o mais breve possível. Quanto tempo até um impeachment de fato deve passar? Olha, isso vai depender muito da agenda e de que forma for colocado. Eu faço essa pergunta porque o mandato dele vai até agora o final de 2018. Então. Seguramente isso leva pelo menos 8 meses, porque vai ter que instaurar a comissão de inquérito, vai ter que instaurar a comissão que vai apreciar essa questão, né, da questão do impeachment. O impeachment vai para o plenário, né, primeiro da Câmara. Depois vai ter que ter uma maioria qualificada, que nós sabemos, tá? Depois vai para o Senado, vai ter que também, aí tem o afastamento, vai para o Senado, vai saber se o Senado acolhe ou não acolhe aquela denúncia. Então existe todo um procedimento extremamente complexo, demorado, eu diria que de uma certa forma cruel para o país, cruel porque nós estamos diante de uma grande recessão, de um grande problema econômico e financeiro no país, né? E agora com relação à questão, agravando a questão política no país. Então tudo isso obviamente arrasta esse cadáver por mais um tempo, né? Então esse é o grande problema. Então essa é a primeira situação que pode ocorrer. No caso do impeachment, ele automaticamente, enquanto o processo acontece, ele passa por um afastamento também? Não, o presidente pode ser afastado? Não. Ele continua, ele permanece até a decisão do Senado. Tá. Nós não podemos esquecer, tá, que o Senado, a maioria do Senado, ela é da base aliada, assim como a maioria da Câmara. Mas é tremendo de medo também. Começando a estar enfraquecida nesse elo. Você sabe qual é o grande problema? Nós outro dia falamos, 1/3 do Senado está indicado na Lava Jato. 1/3 do Senado. Então, por aí você vê, e você tem a base aliada. Então, nós não sabemos efetivamente se isso não vai ser arrastado, ou seja, se deu uma grande repercussão em função dessa situação que está acontecendo, né? E que eu acho que isso não se restringe ao Brasil, você sabe que isso está acontecendo no mundo inteiro, é Coreia do Sul, é Estados Unidos, é Brasil, é Venezuela, é tudo quanto é país que estão enroscados aí com essas questões políticas, né? Então, nós não sabemos se isso de fato vai se arrastar. A minha percepção, e você sabe que às vezes eu sou até bom de prognóstico, né? A minha percepção é que vai arrastar eventualmente um pedido de impeachment. O presidente da Câmara não vai acolher esse pedido de impeachment, vai enfrentar toda a pressão que existe, até porque a grande maioria é da base aliada. Mas será que isso não depende do tamanho das provas? Porque existe a questão da governabilidade também, que dependendo do que for apresentado, fica impossível ele continuar no cargo. Mas você tocou num ponto importante, governabilidade, entendeu? Ou seja, o que é pior para o país e o que é melhor para o país.
entendeu? A governabilidade ou efetivamente encarar tudo isso que está acontecendo. O problema é que o processo de impeachment é longo, não sabemos se o presidente da Câmara vai acolher o pedido de impeachment, que eu acho que ele vai resistir muito, entendeu? Vai resistir muito, né? Porque existem interesses nesse jogo político, como todo e qualquer questões políticas, existe interesse. Então, essa é uma percepção que eu tenho, que ele vai encarar, não tem renúncia, acho pouco provável, 99,9% dele não renunciar, tá? O pedido de impeachment já foi protocolado ontem por um dos partidos, né? E esse pedido de impeachment, você sabe, vai vir outros, virão muitos pedidos de impeachment aí pela frente. Mas eu acho pouco provável que o presidente Temer venha a renunciar e que esse impeachment venha tramitar com uma velocidade ou que venha a ser admitido imediatamente nesse processo. Essa é uma percepção que eu tenho. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o doutor Eduardo Leite, que a gente começou aqui a falar sobre um possível afastamento. Quem é que decide o afastamento de um presidente da República? Seria o STF? Bom, a princípio sempre é o Congresso Nacional. Tá? Ou seja, a competência do Congresso é afastar através de um processo de impeachment, como qualquer processo de afastamento, tá? Você só pode afastar alguém dentro de um processo legal, de um processo legítimo, tá? Que o processo legal e legítimo para afastar o presidente é o processo de impeachment, não tem outro processo. Mas quem que decide, por exemplo, se ele vai passar pelo processo de impeachment ainda na presidência ou afastado? Também é o Congresso ou o STF pode interferir nisso? Eu acho pouco provável que o Supremo Tribunal Federal vá efetivamente decidir alguma coisa nesse sentido, entendeu? Porque existe um processo determinado pela Constituição de como se afasta um presidente da República. Então, o único processo existente hoje para você afastar um presidente da República é um processo de impeachment. Por quê? Porque, na verdade, quem decide é o Congresso Nacional. Tanto é que são as duas casas, ou seja, a Câmara num primeiro momento, né, pelo afastamento, pela admissibilidade com relação à questão do impeachment, passa pela comissão, depois vai para plenário, depois do plenário, uma vez admitido aquele afastamento, a admissão do impeachment, isso vai para o Senado e o Senado tem que, na verdade, submeter essa apreciação também dentro de uma comissão, num primeiro momento, porque a comissão pode derrubar. Tá? Se a comissão ela tem que admitir e mandar para o plenário, e o plenário tem que, obviamente, legitimar, ou seja, afastar definitivamente. Esse é o único processo que existe com relação ao afastamento de um presidente da República. Tá. Porque se você eventualmente fizer qualquer outra coisa fugindo desse processo, obviamente você estaria diante aí você estaria diante de um golpe, entendeu? Aí você estaria diante, obviamente, de derrubar o presidente da República. Então, me parece, agora, dentro da lua, se isso de fato acontecer, que eu acho pouco provável que isso ocorra, acho pouco provável mesmo porque, o que acontece? Nós sabemos muito bem qual é o histórico dessa JBS, dessa Friboi, nós sabemos, todo mundo sabe. E, obviamente, vai todo mundo analisar com muita frieza esse processo, entendeu? E você tem a questão que você tocou na governabilidade do país, ou seja, o país já está à beira do abismo. Se eventualmente isso acontecer, é realmente o caos, ou seja, é a pá de cal em cima do país, porque perde credibilidade internacional, já não está bem, né, e vai perder. Agora, é óbvio, eu acho pouco provável que isso de fato aconteça em função da base que dá sustentação ao governo Temer. Agora, eu vou falar para você, essas ações que foram desencadeadas, que foram gravadas, isso é de uma burrice sem precedente, tanto do presidente da República quanto do Aécio, todo mundo, porque é uma burrice sem precedente. É os caras realmente fazer isso de uma forma tão desastrosa que mostra qual é o nosso futuro. É que eu acho que a gente consegue inclusive falar e analisar a gravidade desses fatos
também estão muito aliadas, muito juntinhas, de mão dadas com a certeza da impunidade, né, que eles têm. Eles acreditam realmente que eles são criaturas intocáveis. Afinal de contas, com uma devassa, como você falou, acontecendo já há 3 anos, que é a Lava Jato em pleno curso e cada vez mais descobrindo novas situações, eles continuarem a se corromper e a corromper outras empresas, pessoas, etc. Quer dizer, não adiantou nada. Tipo, isso não serve de lição, isso não serve de exemplo. Uma vez corrupto, sempre corrupto. Eu acho que não tem como a gente concluir outra coisa. E tem mais. A questão do Temer estar nessa reunião em que pede o cala-boca do Eduardo do Cunha é uma questão complicadíssima para um presidente da República. Por mais que ele não tenha falado nada, por mais que não tenha uma gravação da voz dele, mas ele estava nessa reunião em que um crime foi cometido. Então é muito difícil a gente pensar que um presidente tem condições morais de continuar num cargo depois de uma questão como essa. Regiane, se nós fizermos uma viagem no tempo, ou seja, retrocedermos aí há alguns anos atrás, isso aconteceu no Mensalão, isso aconteceu no Petrolão, isso vem acontecendo. Nesse exato momento tem gente levando mala de dinheiro para casa, exatamente agora. Surreal imaginar. Então, eu que estou falando para você, nesse exato momento. Então, isso está institucionalizado no país, está no DNA do país. As pessoas até ficam bravas comigo quando eu falo, ladrão. Eu estou sempre me referindo à classe política. Agora, se estende também há pessoas que têm uma função pública que também estão colaborando com toda essa corrupção do país. Ou seja, você tem crimes de concussão, peculário, você tem um monte de crime acontecendo por funcionários públicos concursados também. Isso não tem a sombra de dúvida. Eu fui até outro dia criticado por uma professora dizendo que eu não podia fazer, que ela se sentia marginalizada. E não é assim, porque na verdade existe, ou seja, a corrupção no país, ela faz parte do DNA do país. Isso não tem jeito. Então, nesse momento, tem gente levando mala de dinheiro para casa, ou fazendo acerto, ou alguma coisa acontecendo. Porque se acredita muito na impunidade. É uma das poucas bandeiras que nós levantamos e sempre a impunidade, a impunidade, a impunidade, a impunidade. E vai continuar essa questão da impunidade? Não tem jeito. E se você eventualmente pensar, tá bom, sai o Temer, quem que vai entrar? Vai entrar o presidente da Câmara? Está apontado na Lava Jato, ou seja, daqui a pouquinho vai ser denunciado, não vai demorar muito. Sai da linha sucessória. Vai entrar o presidente do Senado? Também foi apontado, daqui a pouquinho vai ser denunciado, não vai demorar muito, também sai da linha sucessória. Aí sobra a ministra Carmen Lúcia, que é uma mulher muito digna, muito correta, mas, de uma certa forma, os honestos desse país estão completamente acuados. Estão sozinhos. E aí sai a ministra Carmen Lúcia e, eventualmente, assume para poder chamar a eleição indireta, porque aí, nesse caso, na linha sucessória, seria ela, porque os outros dois estão enrolados também. Então, ela assume para poder chamar uma eleição indireta que vai ser eleita por quem? Pela Câmara, ou seja, pelo Congresso Nacional. Que tem uma maioria citada na Lava Jato. Que a maioria tem 1.800, só a JBS apontou 1.800 políticos, 1.800 políticos. Então, essa é a situação. Aí, a Carmen Lúcia assume a presidência. Quem que fica como presidente do Supremo Tribunal Federal? O Toffoli. Olha a desgraça que existe já, assim, decretada no país. Esse que é o problema. Aí você tem um Gilmar Mendes, que é outro desastre, entendeu? Então é o que eu estou falando para você. Essa é a situação. Eu diria que essa é a necrópsia, porque isso é uma necrópsia que nós estamos fazendo de um país completamente acabado, destruído. Mas também não dá para a gente simplesmente parar de investigar, porque os que vêm depois são muito piores. As investigações vão avançar e a gente tem esperança de que os exemplos fiquem para as próximas gerações como um marco realmente, né? Que a Lava Jato seja um marco, uma linha divisória na história do país, que a gente consiga dar um jeito de mudar esse DNA. Eu continuo com essa esperança, hein? Feliz ou infelizmente, não sei. Agora, só pra gente finalizar rapidinho, a questão do Aécio Neves, que foi pedida a prisão dele, não foi acolhida, mas o afastamento sim, né? O ministro Fachin pediu o afastamento dele e ele já é um senador afastado. Ele continua mantendo os privilégios de senador nesse caso? Não, ele está afastado e obviamente vai ser desencadeado aí, obviamente, uma cassação no processo, um impeachment do senador, ou seja, uma cassação dentro do Senado e que vai acontecer
acontecer da mesma forma que aconteceu com outro senador que foi preso, o Delcídio, né? Que vai acontecer da mesma forma, né? O problema é que, na verdade, não sobra ninguém. Essa que é a grande verdade, entendeu? Infelizmente, nós temos que admitir essa situação no nosso país. Bom, por mim, você voltaria todo dia pra gente conversar, já te falei isso, né? Falei em off, falo aqui de novo. Se de repente a gente tiver mais informações bem relevantes como essas das últimas horas, quem sabe amanhã você tá de volta aqui pra conversar com a gente, doutor. Vamos morar pertinho, né? Só atravessar. Essa é a vantagem, 5 minutos eu tô aqui, né? Tá certo. Deixa eu agradecer então mais uma vez, hoje extraordinariamente na quinta-feira também, doutor Eduardo Leite aqui com a gente. Quer continuar fazendo contato? Você entra lá no Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite e também aqui no Revista da Cidade. Obrigada, meu querido. Que agradeço, viu? Até a próxima. Boa quinta-feira e sexta. E vamos esperar ver o que acontece. Vamos. E vai acontecer muita coisa ainda hoje. Obrigada, meu querido.